Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no terceiro Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Hoje, data especial em que recebemos um grande jurista de uma área muito importante do direito. E é com grande satisfação que eu apresento a vocês que nos acompanham neste evento o Dr. Paulo Henrique Cremonese, advogado de formação sólida. O Dr. Paulo é doutor em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Internacional Privado pela Católica de Santos. Ele atua como professor convidado em diversas instituições de altíssimo nível, como, por exemplo, a Escola de Negócios de Seguros, bem como a Escola Paulista da Magistratura, levando a sua expertise, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito profissional, aos profissionais do direito e àqueles que necessitam de seu saber. Não menos importante, o professor Paulo é membro da Association Internationale des Droits des Assurances, por óbvio, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, e diversas outras associações jurídicas de renome no Brasil e no mundo. Feita essa apresentação, pessoal, nós temos que hoje a temática será as boas práticas e o setor de seguros. Temática muito importante num momento em que assuntos relacionados à governança, aos aspectos sociais e ambientais estão para além de na crista da onda, de suma importância conhecê-los e compreendê-los pela perspectiva jurídica. Olá, professor Paulo, doutor Paulo Henrique Cremonese e o mais importante, meu amigo, um grande abraço, a palavra é tua. Muito obrigado, querido Rui Badaró. É uma honra participar de um evento, de um encontro, de algo promovido pelo seu escritório, que é um dos principais em direito empresarial no país. Eu me sinto honrado e envaidecido. E você falou que eu era um jurista, eu discordo disso, foi a sua generosidade, a sua amizade, a sua bondade, é esse adjetivo, porque, em verdade, eu sou um advogado de combate e estudioso. Eu gosto de estudar. Pelo menos essa condição positiva eu tenho, né, de eterno estudioso. Se falou recentemente aí no Dia dos Namorados, todo mundo fala, minha eterna namorada, ou meu eterno namorado, né? Então, eu não sei se eu tenho essa qualidade de falar eterno namorado, eterna namorada para minha mulher, né? Não sei se sou um bom marido, mas pelo menos eu sou um bom estudante. Então, o espírito lá do passado eu mantenho aqui no presente. E espero, sinceramente, poder ajudar, contribuir para esse projeto muito bacana, muito interessante que você tem. E é claro, né, você é extremamente conhecido, as pessoas que assistem, em quem você é e não me conhecem. Então, talvez, para entender o porquê de eu estar aqui, eu não sou um especialista nas boas práticas. Eu gosto. Eu sou um observador das boas práticas e sei que elas estão presentes, mergulhadas no mercado segurador. Mas para ter alguma legitimidade moral e para que aqueles que nos assistem possam entender o porquê de eu estar aqui, eu vou falar rapidamente do meu exercício profissional. Eu sou um advogado, sócio do escritório Machado e Cremonese, que é focado na defesa do mercado segurador, principalmente na carteira de transportes. Então, o escritório faz, não só, mas preponderantemente, o ressarcimento da carteira de transportes. O que é isso? Todo dono de carga, seja vendedor, seja comprador, seja exportador, seja importador, sabe que o transporte é uma atividade de risco. E aqui se fala em risco duplo, tanto o risco da atividade em si, como o risco de ser fonte potencial de causamento de danos. Então, ele precisa de um seguro para amparar as operações, para que ele não tenha o dissabor de ter que ou na área, ou com qualquer armazém, enfim, todos aqueles atores da cadeia de transportes. Então, quando acontece um problema em linguagem de seguros
é chamado de sinistro. Quando um evento deixa de ser uma hipótese prevista na apólice de seguros e se torna algo concreto, um sinistro, a seguradora faz a regulação e, se entender que há superposição do fato com o clausulado, indeniza o dono dessa carga. E o dono dessa o ressarcimento em regresso transportador marítimo, pode ser um transportador aéreo, pode ser um transportador rodoviário, pode ser um transportador ferroviário. Enfim, qualquer que seja o modo de transporte, o seguro amparará e, em havendo pagamento de indenização, a seguradora tem o direito de buscar o ressarcimento. E é nisso que eu trabalho, não só, mas preponderantemente. Trabalho com outros ramos dos seguros, como o risco de engenharia, risco de projeto, né, seguro garantia, não muito, mas vem a reboque de algumas outras operações, e esse é meu cotidiano. E é baseado nele que eu me sinto um pouco, e só um pouco, autorizado a conversar com você sobre as práticas ESG. Por quê? Porque elas aparecem pelo menos em dois momentos para quem trabalha com os seguros. As seguradoras elas não podem tecnicamente usar esse nome, porque elas não são empresas em sentido estrito. Tem organização empresarial, mas são sociedades anônimas, são companhias. Evidentemente que a atividade empresarial, mas há uma forma diferenciada de tratamento. Mas vamos aqui, arrepiando um pouco a técnica, mas privilegiando a prática, chamar de empresas. Então, são empresas de grande porte, empresas importantíssimas, empresas fundamentais para a saúde do negócio de seguros. Eu não sei se o espectador verá, atrás de mim há uma pintura do Churchill, né? Eu sou muito fã do Churchill. Eu sei, hoje em dia, com revisionismo histórico, toda grande personagem histórica ela passa por um caldeirão de críticas, e o Churchill não é imune às críticas, mas ele foi o grande nome da Segunda Guerra Mundial. Não fosse ele aguentar ali a força do exército alemão durante 2 anos, praticamente sozinho, lutando em defesa da Europa, né? Talvez o mundo como hoje nós o conhecemos não fosse o mesmo. Então, eu tenho uma devoção muito grande por ele. E ele fala uma frase interessantíssima sobre isso, mais ou menos com essas palavras. Se lhe fosse dado, né? Se me fosse dado, eu escreveria na fronte de cada homem, eu colocaria uma placa na porta de cada casa sobre a importância do seguro, porque por uma quantia módica, catástrofes irreparáveis são sanadas. Então, essa é a ideia do seguro. E essa ideia do seguro talvez tenha aí, talvez não, com certeza. É claro que quando isso foi pensado, não foi pensado com a luz das boas práticas, que isso é uma coisa mais contemporânea. A maneira de se trabalhar o ESG, esse acróstico em inglês que nós sabemos para meio ambiente, social e governança, é algo mais contemporâneo, algo recente, mas existe desde sempre. E o contrato de seguro, ele tem, sem dúvida alguma, pelo menos uma dessas letras estampadas no seu coração, no seu seio. O S de social é da índole do negócio de seguro. O que é esse negócio de seguro? É um grupo de interessados capitaneados por uma seguradora. Esse grupo socialmente reparte os seus interesses, reparte os seus riscos, e quando acontece alguma coisa, esse grupo ele arca com o prejuízo. Em verdade, quando uma seguradora paga uma indenização a um segurado, a um beneficiário de seguro, não é o dinheiro dela, mas é o dinheiro do Colégio Universal de Segurados. Então, o negócio são criticadas demais, mas o negócio de seguro, na sua gênese, traz o S de social das boas práticas. É o chamado princípio do mutualismo. Um grupo de segurados
esse grupo unido, esse grupo fortalecido, esse grupo em comunhão de interesses, um a amparar o outro. E a seguradora, evidentemente, como a presidente desse grupo, como a grande gestora, aí vem a segunda letra, né? A governante, né, desse grupo, é que administra esses recursos e paga a cada um o que é seu. Eu posso dizer, e aí falo de forma sentimental, não técnica, mas eu posso dizer que o negócio de seguro tem uma ideia que é muito bonita. Quando todo mundo perde um pouco, ninguém perde demais. E se a gente quiser mudar essa linguagem, quando todo mundo perde um pouco, ninguém perde demais, todos ganham. Todos ganham. Então, essa é a ideia do negócio de seguro. Então, para mim, é uma honra muito grande falar diante de um escritório tão qualificado como o seu, falar diante de uma pessoa tão qualificada como a sua, com um público qualificado, a importância do seguro, porque o seguro não é compreendido, ele não é estudado verticalmente nos cursos de direito, ele não é tratado muitas vezes como deveria, e ele é alvo de arquétipos e de estereótipos hiperbólicos e muitas vezes injustos. Não que as seguradoras não cometam erros, porque elas cometem. Né? Às vezes as práticas de governança não são as melhores e as seguradoras cometem erros. Mas as seguradoras estão longe de ser essas vilãs do mundo corporativo que muitas vezes as pessoas pensam por conta de experiências ruins que são justas e experiências ruins que são injustas, porque as seguradoras, como eu disse, elas erram. Então, ao analisar o direito de um segurado ou de um beneficiário, nem sempre segurado e beneficiário são as mesmas pessoas. Muitas vezes o segurado é uma pessoa, mas o beneficiário é outra pessoa, né? Mas nem sempre o segurado e os beneficiários são contemplados com pleito de indenização. E aí eles ficam chateados. E com razão, é compreensível isso. Mas a seguradora estava certa ao negar. Outras vezes, a seguradora, ao avaliar o evento, ela avalia errado e nega de forma equivocada. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando ela acerta, quando ela erra, ao dizer não, pessoas ficam chateadas. Pessoas jurídicas, pessoas naturais, não gostam de ouvir o não. E aí cria uma imagem ruim do mercado segurador, uma imagem que é injusta, porque quem teve uma experiência negativa ao consumir um serviço de academia de ginástica, não vai passar a dizer que ginástica é algo ruim apenas por causa disso. Agora, as seguradoras, talvez elas são tão sociais, tão presas ao mutualismo, que quando uma erra, né, parece que o erro migra para todas. Né? E quando uma pessoa faz um mau juízo do mercado segurador, faz um mau juízo universal. Então, todo mundo começa a falar mal das seguradoras, falar mal do negócio de seguro, quando isso é um erro. Né? O negócio de seguro é fundamental para todos nós. Advogados que trabalham com direito empresarial, como você, como eu, indiretamente, nós temos que ter o seguro de responsabilidade civil profissional. Aqueles, como eu disse logo no início, que trabalham com transporte, têm que ter o seguro de transporte. Aqueles que trabalham com qualquer atividade com mínimo risco, têm que ter seguro. Nós temos seguros de automóvel, nós temos o seguro residencial. Nós vimos recentemente, e aí também já entra, eu vou fazer esse baile entre o ESG e o mercado de seguros, né? Nós Se vimos você recentemente, permitir, Paulo, eu vou fazer até alguns apartes, mas, porque por tá favor, magnífico, né? não, Aliás, pessoal, eu vou aproveitar o gancho da fala do querido Paulo e o seguro de responsabilidade civil faz parte, obrigatoriamente, entendo, né, de uma boa governança dos escritórios de advocacia, porque não dá para você, enquanto advogado responsável por uma causa, independentemente da área, pode ser uma área de massa ou uma área na área empresarial, não dá para você atuar sem que você tenha um respaldo. E a isso se presta o seguro. Tá? De acordo com o teu tamanho, de acordo com o tamanho da causa, isso é muito importante. Então, Paulo, o teu exemplo foi
cirúrgico e essencial e está intimamente conectado ao bate-papo de hoje. Excelente. Então, aproveitando até o seu gancho, a sua excelente observação, falarei dele e depois eu volto. Se eu me esquecer, eu falaria da tragédia no Rio Grande do Sul, que tem a ver com a primeira letra, o E, que nós aqui Sim, traduzimos como meio ambiente, certo? Esse seguro de responsabilidade civil, ele é a governança por excelência, como você muito bem disse, porque demonstra o zelo do advogado. E mesmo o advogado iniciante deve procurar esse seguro de responsabilidade civil, porque se ele cometer um erro, e veja, não é vergonhoso cometer erro. Todos os bons profissionais erram. Vergonhoso é não ter como responder pelo erro. Porque exato. quando a gente comete um erro, assume esse erro, procura o representado, procura aquele a quem defendemos, e assumimos o erro, e tentarei mitigar isso, tentarei consertar isso, você não sofrerá prejuízo, é uma forma de governança, é uma forma de grandeza. É claro que todos nós trabalhamos, cada escritório tem o seu perfil, cada escritório tem o seu jeito, e todos nós temos mecanismos de calibragem, mecanismos de proteção para evitar erros. Né? E também temos que entender o que é o erro. Né? Uma tese ousada, uma tese diferenciada, ela por si só não gera nenhum tipo de ônus se o advogado, ao postular em nome de alguém, não conseguir o êxito. Mas se esse alguém não for avisado de que a tese é ousada, de que a tese é heterodoxa, que a tese pode não ser abraçada pelo Poder Judiciário com mais facilidade do que um outro caminho, esse advogado passa a ter alguma responsabilidade. Por mais fluido que seja, por mais difícil que seja, é, a boa prática do advogado, a governança do advogado, passa necessariamente pelo dever de informação e pela transparência. O advogado pode e deve ser criativo. Eu peço perdão, eu vou falar até num tom professoral, que ninguém me tome por pedante nisso, mas é para que a gente grave a ideia. O advogado pode e deve ser criativo. Entretanto, ele tem que avisar a quem ele defende dessa criatividade e dessa ousadia. Ele tem que expor. Olha, eu nem que seja, eu já usei isso como argumento. Eu cheguei para uma superintendente de uma seguradora e falei o seguinte: eu quero ir por esse caminho. Eu não sei lhe explicar com base na razão ôntica, a razão do sítio do ser, a razão das coisas. Eu não tenho, não há amparo jurisprudencial, não há amparo doutrinário, mas eu sinto que é um caminho bom. Eu peço autorização para inovar. E como eu tinha uma folha de bons serviços prestados para essa seguradora, e como essa superintendente confiava em mim, ela deu aval. Mas eu fui muito honesto. Não há amparo de nada. É uma tese extremamente arriscada. Não é uma aventura jurídica, por causa disso, disso e daquilo, mas a chance de vencer é pequena. Ainda bem deu certo. Mas eu não poderia, eu não poderia ser responsabilizado porque eu avisei. Eu deixei isso bem claro. Então, veja, isso já faz algum tempo, eu nem sabia das boas práticas, eu nem sabia da ESG, mas intuitivamente eu fiz uma boa governança e respeitei aquele a quem eu defendia. Agora, eu posso cometer, por mais que a governança interna do escritório tenha como evitar isso, eu posso cometer o erro que é o terror de todo advogado, a perda de prazo. Né? Eu posso cometer. Nós temos aqui vários, a governança, nós temos aqui vários mecanismos, vários sistemas e filtros para evitar que isso aconteça. Mas pode acontecer. E ao acontecer, a depender do tamanho da causa que eu estiver defendendo, eu não terei condições de reparar aquele a quem eu defendia se não for por meio de um seguro. Daí a importância do seguro de responsabilidade civil. É, às vezes eu fico um pouco acanhado ao falar isso, porque pode parecer vaidade e tal, mas não é. Todo caso é importante. E os mais jovens que nos assistem, ou que saíram mais recentemente da faculdade, vão se lembrar do Rudolf von Ehring, A Luta pelo Direito. Então, tanto faz de 100 milhões de reais
para a importância, para a dignidade do direito, para a poesia jurídica, para a beleza, a estética do direito. Não importa se o sujeito é ius naturalista ou só acredita no direito positivo, não importa qual é a razão filosófica dele, não importa a ideologia, todo caso é importante. Agora, é claro que existem casos cujos reflexos são diferentes de outros casos. Se eu perder um caso de R$ 10.000 por causa de um erro grave aqui, um erro orgânico do escritório, uma prática de governança não observada, uma falha operacional, eu faço um cheque, 10, cheque. Olha como eu sou antigo. Agora eu denunciei minha idade, né? Eu faço um Pix de R$ 10.000 para o meu cliente, peço desculpas, coloco-me à disposição para ajudá-lo em outros casos, que ele não perca a confiança em mim. Eu cometi um erro, mas estou consciente disso, assumi o erro e reparei esse erro. Infelizmente, eu adoraria, mas eu não poderia fazer isso num caso de R$ 10 milhões, né? De um caso de R$ 100 milhões. Eu tenho alguns aqui. Então, eu preciso de uma seguradora para me dar esse amparo. Porque ao cometer um erro, num caso de R$ 10 milhões, a minha governança fez que eu procurasse um seguro, me deixasse amparado e o meu representado fica mais tranquilo ao saber que eu tenho essa prática de governança, esse cuidado, esse zelo de ter um seguro. No meu caso, como eu só trabalho para seguradoras, eu sou obrigado, aliás, além de ser uma boa prática minha, olha o diálogo, né? Já é algo de governança geral, conhecido pelas seguradoras, que todo escritório que presta serviços para o mercado segurador tem que ter um seguro de responsabilidade civil. Então, você foi muito feliz ao falar dessa boa prática. Uma outra boa prática, preocupação com o meio ambiente. Eu posso dizer que ela existe em dois planos. Depois a gente volta no governança, no seguro D&O, que é o seguro dos CEOs, né, daqueles que governam as grandes empresas. Mas uma outra boa prática é o cuidado com o meio ambiente. Então, a seguradora faz isso de duas formas. Uma delas, organicamente, de maneira interna. As seguradoras, elas enviam mensagens constantes aos seus parceiros, aos seus colaboradores, para que tenham cuidado com o meio ambiente, para que não gastem papel à toa, para que tenham cuidado com o lixo. Cuidar do lixo é cuidar do meio ambiente, né? Então, para que, se possível, os profissionais, os colaboradores se organizem e usem a menor quantidade possível de automóveis, né? Então, tentem, os que moram perto. As seguradoras, elas têm esses cuidados, né? Elas estão, assim, na vanguarda dessas práticas que são boas. Mas, além disso, elas têm uma preocupação concreta com o meio ambiente. É, eu tenho que ter cuidado para falar isso, eu ia fazer uma brincadeira, mas vamos lá, elas têm uma obrigação concreta com o meio ambiente, e eu me lembro agora do Machado de Assis, ele falava, tem uma personagem dele, que era o José Dias, que era um agregado, essa era uma figura muito comum do Rio de Janeiro do século retrasado. Era o agregado de uma grande família do Rio de Janeiro, mas não era membro da família. Ele não era um colaborador, não era um trabalhador da família, mas também não era um parente. Então ele ficava numa zona assim cinzenta entre uma situação e outra. Ele era querido, era estimado, mas não era filho, não era sobrinho, não era neto, né? Mas ele estava agregado àquela família. Então é claro que pela situação precária dele, ele era mais cuidadoso do que os outros. E aí o Machado de Assis, com seu realismo psicológico fantástico, ele fala assim: José Dias tratava a todos no superlativo. Então ele ia falar com o Rui Badaró e falava assim: Nossa, você é um ótimo advogado. Ele fala assim: Você é um advogado excelentíssimo, magnífico, né? Ele carregava no superlativo porque ele tinha uma situação de fragilidade. E aí Machado de Assis, em poucas palavras, fazia uma catequese, né? José Dias tratava a todos no superlativo, vírgula, mais por cálculo do que por índole. Então, a seguradora, né, ela trata por índole. Você é muito gentil, Paulo. Aos que nos escutam, e o professor Paulo está dando um exemplo de Dom Casmurro, né? Então, eu vou deixar claro, né? Está falando do José Dias, que era um personagem bajulador.
Isso aí, isso aí. Eu tentei ser mais breve, mas isso aí, ele era bajulador, e ele tratava todos no superlativo. E aí o Machado de Assis, essa frase ela é fabulosa, mais por cálculo do que por índole. As seguradoras, elas abraçaram, é cliente. Mas se não fosse por índole, se elas não tivessem abraçado isso, que é uma preocupação geral, a igreja, recentemente, o Papa Francisco, em vida, ele promulgou uma encíclica importantíssima, Laudato Si, que era um grito de São Francisco, de exclamação, de amor à natureza, então falando da importância do meio ambiente. Mas se não fosse essa preocupação geral que as seguradoras têm de forma sincera, essa preocupação viria pela dor, porque são as seguradoras que arcam com as contas no frigir dos ovos, são elas que arcam com as contas dos danos ambientais. Há um artigo escrito há 2 anos, e eu peço perdão, uma falha minha, porque eu deveria ter memorizado ou anotado para falar aqui. Mas a revista The Economist, de 2 anos atrás, há um artigo chamado, em português a gente traduz da seguinte forma: América insegurável. Por quê? Há uma preocupação dos protagonistas do seguro nos Estados Unidos, e nós estamos a falar do maior mercado de seguros do mundo. O maior o maior mercado é o dos Estados Unidos, o segundo maior é do Japão, o terceiro maior o da Europa, e aí os outros mercados vão se dividindo. Agora a China começa a crescer também em seguros, fazer sombra para o Japão, mas o Japão ainda é mais forte. As principais seguradoras do mundo são japonesas, 2 americanas, 3 japonesas, e aí nós temos 3 europeias aí que também têm um grande protagonismo. Mas nesse mercado que é saudável, que é poderoso, e aqui também a gente tem que falar com delicadeza para que esse até não seja mal entendido. Nos Estados Unidos, até a manicure tem um seguro de responsabilidade civil, porque ela sabe que pode, de repente, machucar ao fazer a unha da sua cliente e responder por isso. Então, esse até não é diminuindo de forma alguma a manicure, mas é que é inimaginável no Brasil a manicure investir num seguro, né? Porque não há esse costume. Um ou outro salão de beleza tem algum seguro para parar. O brasileiro ainda precisa melhorar, e bastante, se você me permitir aqui, agora eu faço uma propaganda. O brasileiro precisa do fomento da cultura de seguros e precisa melhorar muito nesse campo e entender que seguro não é apenas o seguro do automóvel. E a tragédia do Rio Grande do Sul, peço também perdão, eu falei recentemente lá no próprio Rio Grande do Sul, a sua mulher é gaúcha, então, né? Eu falei lá e repito aqui, com joelhos cravados no chão. Peço perdão ao povo gaúcho, mas a tragédia que aconteceu lá é uma propaganda eficaz para a importância do seguro. Porque todo gaúcho, amparado por apólice de seguro, conseguirá recuperar melhor a sua vida do que aquele que não estava amparado por apólice de seguro. E as seguradoras, é claro, existem notícias de seguros que foram negados por questões clausulares ou agravamentos de riscos provocados pelos segurados, mas a maior parte dos seguros, felizmente, a maior parte foi paga e honrada pelo mercado segurador brasileiro, que deu uma lição. Até alguns seguros, e eu dou um testemunho, que o seguro de transporte, se o evento foi enquadrado como típico de fortuidade, por mais que se cogite eventual falha do governo municipal de Porto Alegre no combate no cuidado dos diques, das represas, por mais que se fale eventual falha do governo estadual do Rio Grande do Sul, por mais que se fale em eventual falha do governo federal, ou seja, todo mundo sabia que isso poderia acontecer, o nome do estado é Rio Grande, então, e enchente houve uma parecida 80 anos atrás, então, por mais que se pudesse prever isso, e por mais que se queira falar em falhas do administrador público, o caráter extraordinário foi tamanho que talvez a ideia de fortuidade melhor se arranjasse como se arranjou aí ao que aconteceu. Entretanto, né, muitos seguros foram pagos mais com base na governança e na solidariedade do que na análise extremamente escrupulosa da apólice. O seguro de transporte. O seguro de transporte, várias seguradoras pagaram, não precisariam fazer.
Porque se o evento é fortuito, não tem cobertura. O seguro de transporte, o seguro da carga, é para evento danoso causado pelo transportador. Tanto é que a seguradora trabalha com a perspectiva de ressarcimento e regresso. Se o evento foi fortuito, se foi gerado por um, se fala no pagamento de indenização. Então, esse é um ônus abraçado pelo próprio segurado. Mesmo assim, as seguradoras pagaram de maneira saudável, de maneira correta, ajudando o povo do Rio Grande do Sul a recuperar a sua vida. E, aliás, eu deixo aqui, Sammy, se você me permitir, um registro público. Estive lá recentemente, fui muito bem recebido, participei de um evento para falar do novo marco legal, a nova lei de seguros que entrará em vigor no final do ano, e fiquei abismado com a recuperação. É até feio isso que eu vou falar agora. Nós brasileiros, nós temos assim é, os nossos corações machucados de tantos problemas sociais endêmicos em nosso país, de longa data, e independentemente do colorido ideológico, nós não temos nos governos exatamente aliados, né, amigos, né? Os governos muitas vezes maltratam, né, a classe política maltrata o povo, mas o que eu vi é, lá no Rio Grande do Sul, por isso que eu fiz esse comentário para fazer uma crítica. Não parecia Brasil, parecia o Japão. Né? Em um ano, o Rio Grande do Sul conseguiu reerguer o Estado. E quem viu o Estado, e nós todos vimos pela televisão, viu o Estado naquela condição, naquela situação de quase completa destruição, não poderia imaginar que em um ano as coisas estariam boas, estariam bonitas. Foi machucado da forma como foi. Eu fiquei gratamente surpreso. Né? Porto Alegre está bonita, Porto Alegre está organizada, Porto Alegre está com, aliás, com todo o gorducho, né? Eu gosto muito de restaurantes, né? Está com uma cena gastronômica interessantíssima. Então, eu deixo aqui essa homenagem. Mas o alerta: o mercado segurador entende que os danos ambientais, as mudanças climáticas, isso é muito importante. Também um outro parênteses que merece ser feito. Nós sabemos, nós vivemos num mundo com muita crispagem ideológica. Nós vivemos num mundo com muita discussão. E num mundo de desinformação. É um tempo estranho esse nosso. Nunca a informação esteve tão próxima. Você está aí no seu escritório, eu estou aqui no meu, né? Nós temos quase 80 quilômetros de distância em um outro, conversando com tranquilidade. E de manhã eu conversei com colegas de Londres, né? Ou seja, a tecnologia ajuda e muito. Nunca a informação esteve tão à disposição. Nós somos contemporâneos, praticamente, e nós pesquisamos jurisprudência no passado descendo a RT, ali, né? A garotada hoje que começa no direito com tecla aqui no iPad, no computador, no tablet e tal, e tem um caminhão de informações assim de uma vez só. Eles possuem informação instantânea, Paulo, e eu costumo Isso. dizer, eu conversava outro dia puxando o gancho da tua fala, e prometo, pessoal, que eu não vou fazer mais a partes, que senão vocês vão Não, por brigar comigo favor. depois. Conversava com o professor Lenny Streck, e ele falava assim: Badaró, eu já escrevi isso e você sempre fala nas suas palestras. Informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, e saber não é sabedoria. Citando a minha maneira, com as minhas palavras, o Thomas Eliot, que foi prêmio Nobel de Literatura, salvo o melhor juízo em 48. E este é o momento que vivemos, Paulo, em que nós temos uma estupidificação da sociedade, as pessoas leem pouco porque querem tudo de forma instantânea. E puxando o gancho de novo para os seguros, o que você fez agora, citando o Rio Grande do Sul, alertando com relação à parte dos danos ambientais e das mudanças climáticas, mas apontando a resiliência e o cuidado do povo gaúcho em recuperar, né? Portanto, a rapidez, deixa claro o seguinte para mim, né? Sendo
um discípulo teu ou te ouvindo, é de suma importância, e daí é uma advertência, que todo o brasileiro tenha a consciência da importância do seguro, que foi o que você fez no começo da tua fala. É de suma importância em todo, mas não do seguro de qualquer jeito, de maneira superficial. É preciso que você compreenda que em cada área, em cada momento da sua vida, pode ser uma geladeirinha simples ou um contrato multibilionário, preste atenção na importância dos seguros, dê a devida atenção a este, abre aspas, instituto, fecha aspas. Fico em silêncio a partir de agora. Não, não, pelo amor de Deus, vamos conversar porque fica até mais interessante. Olha, sem prejuízo a retornar ainda à experiência lá do Rio Grande do Sul, porque ela é emblemática e ela ensinou muito para o mercado segurador, duas observações aqui. Uma de caráter imediato, que eu falarei depois, apesar de ser imediato, que é sobre essa observação do seguro, e a outra de caráter imediato, cultural, aproveitando, certamente nós temos aí jovens a nos ouvir, e se eu merecer o mínimo crédito nesse momento de quem nos ouve, de quem nos assiste, se eu merecer, eu deixarei uma dica aqui. Cervantes forma melhor advogados do que Hans Kelsen. Nada contra Hans Kelsen, né? Não, é uma forma figurativa que eu quero dizer. É importantíssimo estudar o direito. É importantíssimo estudar o direito empresarial, porque quem nos assiste muito provavelmente tem vocação para o direito empresarial. É importantíssimo para aqueles que, além de trabalhar extrajudicialmente com o direito empresarial, forem mergulhar na vida judicial, digamos assim, de litígios, conhecer o processo civil, tanto para as disputas judiciais na justiça como nas câmaras de arbitragem. Tudo isso é muito importante, muito. Mas a cultura geral tem como mãe a literatura. E literatura clássica é fundamental. Shakespeare, Cervantes, Ortega y Gasset, vindo mais recentemente, Albert Camus. Leiam, leiam, tenham prazer pela leitura. Isso faz a diferença na vida profissional. Se eu merecer um mínimo de credibilidade aqui, hipotecando autoridade moral no professor Rui Badaró, se eu merecer alguma coisa de vocês, guardem isso. A dedicação à literatura faz a diferença, porque quando você começa a se enfronhar na literatura, o mundo é visto de outra forma. Existe um óculos da literatura que é usado para compreender até o comportamento das pessoas. Você se torna um sujeito, talvez um pouco mais isolado em alguns aspectos, mas se torna um sujeito mais tolerante, compreensível, amistoso. A literatura é fundamental. Então, a quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, por favor, né, dedique algumas horas de sua semana para a literatura. Depois que isso se tornar um hábito, né, vai virar um prazer. E aí vai ser uma doce obrigação. E eu posso falar com moral, porque eu não gostava eu gostava quando era jovem, aí eu fiquei relaxado, perdi a forma, fiquei mais guloso, mais encantado com o vinho do que com os halteres, né? E tava um desastre. Tive um problema aqui na perna e aí eu resolvi fazer exercício. E foi um inferno. Durante 2 anos eu mais faltava do que fazia. Nas últimas 3 semanas eu resolvi fazer todos os dias sem falha. Hoje eu me flagrei ansioso para ir à academia, o que antes para mim deveria ser alguma coisa quase mefistofélica, né, quase demoníaca, né? Hoje eu me flagrei querendo ir para a academia. Então, com a leitura é a mesma coisa. Quem não está habituado, até por conta das facilidades tecnológicas, é só começar. Vai chegar um momento que vai ser um prazer a literatura. E o segundo é a importância dos seguros, né? É quase que uma redundância, você já falou tudo, mas eu insisto aqui, né? Citei o Shakespeare, falei mais uma vez, o professor Rui Badaró falou, o seguro é fundamental e o Brasil tem uma mentalidade ainda de só pensar no seguro de automóveis. O parâmetro dos seguros no Brasil
é a carteira de automóveis. Isso é um erro, né? O seguro de automóveis é importantíssimo, mas as nossas residências têm que estar seguradas, as nossas atividades. Ah, mas eu vou gastar muito dinheiro. Não é um gasto, é um investimento. É um investimento na sua paz, na sua tranquilidade. É um investimento na tranquilidade do outro. Quem for fazer um seguro de automóvel, faça também a cobertura, pague um pouco mais, mas faça a cobertura de responsabilidade civil contra terceiros. Porque não é só o seu automóvel que tem que ser protegido. Você pode atropelar uma pessoa. E se você é alguém de boa índole e atropela uma pessoa e, de repente, acontece. A vida em sociedade ela é marcada por dramas. A gente falou agora de alta cultura, vamos falar de cultura pop, né? Há um filme que muito provavelmente os jovens devem conhecer, o John Wick, a personagem. Então, logo no primeiro filme, ele sepulta a mulher dele e um amigo dele vira e fala assim: a vida é isso. A vida, na verdade, é dor, pontilhada com alguns momentos de alegria. Mas a vida é dura, a vida é difícil, a impermanência da vida, a impermanência da vida. Eu estou a falar aqui com você e, se Deus quiser, nós vamos falar durante muitos anos. Mas pode acontecer, eu não descarto disso, de eu ter um infarto à noite. E amanhã você fala assim, poxa, eu falei com ele e ele morreu. Eu não sei se é a última vez que eu vou ver o professor Rui Badaró, não sei se vai ser a última vez, até para que nós possamos valorizar as pessoas que convivem. Eu peço perdão, estou tergiversando um pouco, mas de forma útil, né? E tem a ver com o que a gente conversa, seguro, em permanência da vida. É claro que quem é mais jovem não enxerga isso, e aqui não é uma crítica, não é etarismo, né? Minha sobrinha me acusou de ser etarista outro dia, né? Não é etarista, não é etarismo isso aqui, não. É assim, é que o mais jovem, é claro, ele está na flor da idade, ele não consegue imaginar coisas que o homem e a mulher de 50 a envelhecer, começam a morrer, e nós vamos passar por esses dramas da vida, a impermanência. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Eu posso atropelar uma pessoa de repente, causar uma grande desgraça na família. Eu posso atropelar e machucar aquela mulher que cuida da família inteira. A família depende do trabalho dela. E aí eu me sinto a responder civilmente por isso. Eu tenho que ajudar, é até uma questão de virtude, de honra, mas muitas vezes eu posso não ter o recurso para isso. A seguradora tem. Por isso eu gastei um pouquinho. Eu paguei R$ 35 a mais na apólice. O número eu estou chutando, estou fazendo, né? Eu paguei R$ 35 a mais na apólice. Só que esses R$ 35 vão me garantir uma indenização de 350 mil para uma pessoa que eu atropelei. Eu não queria atropelar, eu não acordei pensando, eu vou atropelar uma pessoa hoje. Salvo um psicopata, ninguém faz isso. Mas eu posso utilizar atenção, eu posso manusear, o que é erradíssimo, mas pode acontecer. A minha mãe está doente, eu estou preocupado com a minha mãe, de repente toco o telefone 3 horas da tarde, eu não estou acostumado a receber ligação a esse horário, aí olho por curiosidade, né? E nesse olhar, eu já não estava com a cabeça boa, um segundo de desatenção, eu atropelei a mulher que cuida da família, que mantém a família, que tem seus dramas pessoais também, tem as suas dores, e de repente eu não tenho condições de reparar civilmente esse dano. O seguro fará isso por mim. Então, por favor, pensem no seguro como um investimento. Pensem no seguro, partindo do pressuposto que quase todos que estão aqui a nos assistir são da área jurídica, pensem no seguro como governança. Governança, não, as três letras do SG são importantes, igualmente. Não há uma mais importante do que outra. Mas em alguns momentos da vida, nós vamos valorizar uma mais do que outra. Nós aqui, nós não somos predadores do meio ambiente. Não somos. Eu, quando era menos disciplinado, talvez em algum momento da vida, por egoísmo e fraqueza de caráter, eu joguei, em vez de deixar o copinho no carro, eu joguei na rua, eu já fiz isso, eu admito essa minha culpa, não faço mais, eu sou extremamente cuidadoso, mas em algum momento você não está ninguém olhando, joguei. Isso aí não só péssima educação, é falta de civismo, é uma prática antissocial, né, contra a boa prática ESG, mas também é um dano ao meio ambiente.
Quando a gente joga lixo no lugar onde não deve, a gente prejudica o meio ambiente. Eu me livrei desse mal já faz muitos anos. E eu percebo aí é o etarismo às avessas, né, para elogiar os mais jovens, né? Então, o etarismo do bem. Os mais jovens, eles têm muito mais consciência social do que você e eu tivemos na nossa juventude. Os mais jovens, eles têm consciência ambiental. As escolas ensinam hoje. Então, o que nós precisamos no SG é justamente nos livrar dos penduricários ideológicos, porque muitas vezes os ativistas ideológicos usam as boas práticas, mas para outros fins, e nos concentrar naquilo que elas são verdadeiramente úteis. Não é para a política ideológica, e sim a política da convivência entre todos. E nós temos que saber que viver em sociedade é viver sob o selo do risco, é ser vítima de dano ou potencial causador de dano. Ah, eu sou um advogado, eu não manuseio nada, eu não sou um empreendedor da área de construção. O empreendedor da área de construção, ele tem que estar consciente de que ele é potencial fonte de dano. Mas todo mundo precisa da construção. É o paradoxo de quem mora. Eu esqueci de falar, eu moro em Santos, né? O nosso carro-chefe é o direito marítimo, dentro do direito dos transportes, então o porto é importante. E aqui é o paradoxo do Santista. O Santista adora quando fala investimento no porto, adora quando fala assim: o terminal vai aumentar a sua capacidade de receber produtos químicos, mais empregos, mais circulação de riquezas. Só que porto é potencial fonte de dano. Então, aí, quando acontece alguma coisa, todo mundo reclama. Qual é o desafio dos terminais portuários? Minimizar o máximo possível a possibilidade de evento e saber contingenciar o tratamento desses eventos, o contingenciamento de danos. Em acontecendo dano, como o terminal vai atuar. Isso tudo é muito importante. Houve um juiz em Santos, isso faz mais de 20 anos, que ele, quando não existia o conceito ESG, pelo menos como hoje nós conhecemos, ele fez uma prática de ESG. Ele saiu do gabinete, ele saiu do seu ambiente e foi até um terminal porque ele queria conhecer o funcionamento. Ele falou: eu não tenho condições de julgar algo que eu nunca vi na minha vida. Ele era do interior, né? Então ele fez questão de conhecer o ambiente. Ele foi lá, colocou o capacete, colocou a bota, foi lá, viu como funcionava. Aqui misturei os assuntos, mas eu acredito que não perdi a linha mestra. Quando falamos do Rio Grande do Sul, eventos como o que aconteceu lá vão se repetir com frequência, infelizmente. E aqui quem fala não é um ativista ambiental, e ao falar isso não faço juízo de valor algum, nem positivo nem negativo, mas não é um ativista ambiental, não é um advogado que trabalha com danos ambientais, às vezes até trabalho, mas por via reflexa, dentro da carteira de transportes, então não é minha especialização, então não falo com a paixão de quem conhece o assunto, não é um político, e aqui o político do bem, político preocupado com questão ambiental, não é isso. É um advogado do mercado segurador, e o mercado segurador está preocupado porque vai pagar a conta. Então, ele está preocupadíssimo. O mercado segurador pagou a conta lá no Rio Grande do Sul. E, felizmente, as pessoas acordaram, por incrível que pareça, apesar de indenizações que somadas chegaram a 6 bilhões, o mercado não sangrou, porque as pessoas viram a tragédia e ficaram tão preocupadas, principalmente quem tem empresa e quem tem atividade no campo, que o número de seguros aumentou exponencialmente. Então, as pessoas procuraram as seguradoras celebraram novas coberturas, novas apólices, fizeram novas apólices, então, de uma certa forma, houve um equilíbrio. Por isso é que eu disse, e falei com muita delicadeza, porque nada mais dolorido do que falar que uma tragédia serviu como um cartão de propaganda, mas serviu. Uma propaganda aconteceu. E olha como você tem que tomar cuidado. E as coisas, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro, todo ano se depara com as chuvas de verão. Que não é algo imprevisível nem esperado, muito pelo contrário, já está lá na música As Águas de Março, varrendo o verão, né? Então, nós sabemos que isso pode acontecer, as enchentes. Tal. E ali, no caso das enchentes por chuvas de verão, há sim desídia
do administrador público, a responsabilidade do administrador público. Então, há uma situação de imputação dele, mas aqui o nosso objetivo não é discutir tese jurídica, mas é deixar um recado, né? Se você tem um empreendimento, é governança, é cuidado social, procurar um seguro, porque você sabe que pode ser vítima de alagamento em chuva de verão. E fazer tudo para não ser protagonista dessa situação. Como? Cuidado com o lixo, cuidado com o bueiro, o cuidado com. Se percebe que na sua rua as coisas não estão bem cuidadas, unir-se aos demais moradores e pressionar o administrador público, a governança dele, o aspecto social. Né? Você e os seus pares, moradores daquela rua, discutindo com o administrador público para que ele atue a governança e, olha só, todos os braços do SG, para que o meio ambiente seja cuidado. Então, é que muitas vezes nós temos a ideia do ESG apenas e tão somente lá no plano principal, ou político, governamental, ou político institucional. Mas o ESG é a prática do dia a dia. O ESG é a minha sobrinha discutindo comigo porque eu não fui cuidadoso no descarte de uma embalagem. O ESG é minha sobrinha dizendo assim, tio, não apavora o pessoal do escritório. Quando você fala dessa forma, fica todo mundo preocupado. Você acha que isso é suave, você acha que isso é delicado, mas não é, as pessoas ficam preocupadas. Fala com um pouco menos de drama, fala com um pouco menos de ênfase. Isso é prática de governança, é uma preocupação social. A preocupação social reside, por exemplo, vamos imaginar o seu escritório e o meu unidos por uma prática concreta. Vamos ajudar um orfanato, vamos. Isso é uma prática social, mas a prática social está aqui também, num trabalho de fomento de uma cultura. Né? Isso é ESG. Né? Então, ela está presente em tudo. Nós apenas precisamos tirar do altar e colocar no barro da vida. Né? Então, porque quando nós olhamos o ESG, nós olhamos muito o altar, e é correto isso. Vamos colocar em reverência, né? Mas nós temos também que colocar no barro da vida, no nosso dia a dia. Então, usar bem os recursos. É claro, nós vivemos numa sociedade de consumo, empregos, circula riquezas e é importante. Mas o consumo exagerado talvez seja alguma deficiência emocional a ser suprida e talvez gere um desequilíbrio. Então a gente precisa ter esse cuidado. Vai consumir algo? Para uma outra pessoa. Então, são pequenos cuidados. Não sei se estou falando de uma forma poética, mas eu enxergo também aí o SG. Enfim, Rui, foram alguns recados. Se você não sei se conseguir atingir a expectativa, mas é importante a gente ter isso. O mercado segurador é sensível ao ESG, a ESG, e tem praticado. Pratica no dia a dia, internamente. Cada seguradora com seus colaboradores, cada seguradora com seus prestadores de serviços. Cada seguradora exige dos prestadores de serviços, como eu, que presto serviço, certos cuidados. Você se preocupa com o aspecto social? Sim, não. Como? Por quê? Você tem cuidado ambiental? Sim, não. Como? Por quê? Então, você tem governança? Sim, não. Tudo isso é feito. Mas também nos seguros, porque existem coberturas ambientais e a seguradora fica preocupada com os danos ambientais. Existe seguro para cuidar da responsabilidade civil de um executivo, de um CEO, então ela também faz a sua ingerência nisso. E o seguro é social por excelência. Então, as três letras do ESG estão sim presentes no rosto do mercado segurador. Paulo, mensagem final com uma pergunta que eu deixo para ti, para que nos responda e traga aí luz para aqueles que acompanharão ou estão a acompanhar o nosso bate-papo no terceiro Summit ESG. Que mensagem você deixará para aqueles colegas do direito, advogados em início de carreira ou que queiram mudar de área de atuação, para que comecem a atuar com o setor securitário? Não menos importância, que competências esse jovem advogado deve buscar para iniciar uma atuação nessa área?
Então vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Ela é bastante oportuna. É uma área em evolução, é uma área que está longe de ser saturada. Há espaços para os profissionais. Não é preciso conhecer o jovem, não é preciso conhecer o direito de seguros assim de ponta a ponta, inicialmente. Depois sim, mas inicialmente não. O que é preciso é procurar um escritório de advocacia que trabalha com direito de seguros. Então, o jovem que é bom em pesquisa na internet vai achar esses escritórios aí numa pesquisa rápida e não ter constrangimento e vergonha de procurar o escritório, se oferecer, candidatar uma vaga, se candidatar uma vaga e atuar. O setor de seguros é interessantíssimo, porque não é apenas e tão somente o contrato de seguro, mas é o contrato de seguro mergulhado no mundo dos fatos e vários ramos. Então, ele tem a oportunidade de trabalhar com engenharia, tem a oportunidade de trabalhar com a saúde, seja privada, seja pública, tem a oportunidade de trabalhar como eu trabalho com transportes. É extremamente sedutor, é um meio que permite uma proatividade muito grande. A gente cria uma tese, leva para o mercado segurador, faz evento, é extremamente sedutor. É extremamente sedutor. Ela permite o profissional a bailar por outros campos. Guardadas as proporções, eu me lembro quando era aluno, o direito constitucional ele chamava muita atenção porque o constitucionalista se tornava um especialista em generalidades, né? Porque ele, evidentemente, bailava por todo o ordenamento jurídico. O mercado de seguros permite isso. Quem trabalha com seguros baila por todos os campos do conhecimento e todas as atividades, desde aquelas mais sensíveis, as pessoas que sofrem com a impermanência da vida, até aquelas mais complexas e empresariais. Não há atividade empresarial sem a proteção de um seguro. Então, quando se fala, por exemplo, numa grande obra pública, se fala também no seguro garantia, se fala também no contrato de seguro que ampara isso. Quando se fala em responsabilidade civil de grandes empresas, se fala no seguro que está por detrás. Não há atividade econômica minimamente forte que não esteja protegida pelo seguro. O seguro agrícola. O Brasil é um país cuja riqueza depende do agronegócio. E o seguro agrícola é aquilo que permite o empreendedor do campo a seguir adiante. Com os problemas climáticos recentes aqui no Brasil, secas e chuvas, né? Então, aí o advogado pode trabalhar para as seguradoras, pode trabalhar para os corretores de seguros, pode trabalhar para os segurados, né? Porque é claro que existem inteligências entre seguradoras e segurados. O campo é muito vasto. Pode trabalhar para prestadores de serviços desse segmento, reguladores de sinistros, comissários de avarias. Há um campo enorme. Eu estive no Rio Grande do Sul recentemente, como eu falei, participei do evento, revi amigos, fiz novos amigos e pessoas com os mais variados perfis participando. E estamos a falar de apenas um estado da federação. Nós temos mais de 20. Né? Então, há campo para trabalho. Isso eu posso garantir. Muita gente é pessimista, fala disso, fala mal daquilo. Então, primeiro, tape os ouvidos, né, ao pessimismo. Concentre-se em você mesmo, na sua capacidade, estude, trabalhe. E a dica que eu deixo é aquela que a gente já falou: cultura geral. É bom para o advogado ter cultura geral e ajuda a raciocinar melhor. Né? E a ESG, né? Essas práticas, essas boas práticas que não são apenas feitas pelas grandes empresas ou pelos governos, não são apenas debatidas na academia ou debatidas em foros como esse que nós estamos a fazer agora, elas são as práticas do dia a dia, são as opções do dia a dia. Né? Eu vou preservar o meio ambiente, eu vou gastar um pouco mais, mas aqui, rapidamente, eu dou o exemplo do tio da minha mulher. A tia da minha mulher, a tia de sangue, foi há muito tempo para a Alemanha, casou com um grande urbanista de lá. Ele é tão importante que ele ganhou a competição para ser o reformador de Berlim Oriental e não falou para a família, porque é um cara bem humilde, sabe? Ele é um cara que vive as convicções dele. Então, por exemplo, ele não come fruta que não seja da estação, porque ele sabe que a fruta que não é da estação tem todo um processo para chegar até a sua mesa que talvez não seja bom para o meio ambiente, talvez não seja bom. Então, ele é extremamente cuidadoso, ele é coerente com as convicções dele.
né? Então, eu falo muito, muito, uso esse exemplo para a gente ver as pequenas práticas do dia a dia. As opções, essa opção, ela é saudável por essa. E veja, tudo isso sem, eu volto a insistir, e peço perdão se eu for um pouco duro, sem penduricalho ideológico. Vamos deixar de lado as ideologias. Isso aqui é o que é saudável, o que não é saudável, o que é bom, o que não é bom, o que vai me fazer crescer profissionalmente, o que não vai, né? Então, concentre-se em si mesmo nos seus estudos. E ao fazer isso bem feito, automaticamente você vai fazer o bem geral, né? Eu acredito muito nisso. Então, esse é o recado, um recado aí de esperança, de convicção, para cada um de acordo com a sua fé, mas acreditar que pode vencer e pode fazer algo diferente. Estimado doutor Paulo, professor Paulo, meu estimado amigo, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, pelos alertas, pela advertência. E daqui tenho a certeza do seguinte: esse evento foi criado há 3 anos atrás, justamente para cumprir as práticas ESG do nosso escritório, no S, nesse caso, para levar conhecimento à comunidade jurídica local, regional, nacional e assim criarem um arcabouço de conteúdos que possam inspirar, Paulo. E o que você fez hoje foi uma inspiração para aqueles que nos acompanharam, porque, para além de desmistificar de modo cirúrgico algumas mitologias, mitos sobre o mercado de seguros, você inspirou, tenho certeza, aqueles que nos acompanharam. Muitíssimo obrigado, é uma honra tê-lo aqui, ouvir e sorver do teu conhecimento. E confesso, já vou avisar a todos, só de temáticas que você lançou, eu adoraria poder fazer outros bate-papos contigo, porque a matéria é vasta, os conteúdos são instigantes e é uma área que merece muita atenção de todos nós. Muitíssimo obrigado, e como eu faço sempre, as palavras finais não são minhas, são do convidado. Paulo, palavras finais para encerramento do episódio de hoje do terceiro Summit ESG. Querido Rui, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Será um prazer voltar e tratar de outros assuntos. Podemos pegar algumas coisas que falamos aqui. Hoje foi uma espécie de mosaico, né? E de repente verticalizar isso. E uma mensagem final, já que é para inspirar e deixar as pessoas assim contentes e acreditarem que podem vencer, superar as adversidades, não ter medo de sentir medo. O advogado não gosta da palavra medo e ele não deve usar essa palavra para embotar a si mesmo. Mas eu uso o do Musashi. O Musashi é uma personagem real. Foi romanceado, mas é uma personagem real. Foi um samurai, perdeu esse título de samurai, mas era um grande guerreiro e nunca perdeu um duelo. Ele é talvez a história do guerreiro invencível no Japão feudal. Quando ele era jovem, era impulsivo, impulsivo e vocacionado a brigar, porque ele era um guerreiro diferente, nasceu com a marca do guerreiro. E uma vez ele se envolveu numa confusão e foi preso, numa aldeia. E um monge budista percebeu que ele era um diamante a ser lapidado, uma pedra bruta que precisava de lapidação. E o levou. Falou assim: olha, ele vai ficar preso, ele vai ficar na torre, mas no meu templo eu garanto que ele vai cumprir a pena, mas eu quero educá-lo. E ele foi educado nas artes, na literatura, na cultura, na filosofia. Quando ele saiu de lá, ele era um guerreiro, ele voltou à sua atividade, mas só que de maneira ordenada, com os afetos ordenados, de maneira elegante. Ele se transformou o que seria, na visão ocidental, um cavalheiro. Ele começou a carreira dele, então, aí como samurai, que é uma outra categoria de guerreiro. Mas o que eu quero chamar a atenção, quando ele era selvagem, vamos chamar assim, quando ele não era sofisticado intelectualmente, ele não tinha medo. Ele ia para a batalha porque ele não valorizava a própria vida.
Ele ia para a batalha sem medo. Depois que ele saiu desse período de aprendizagem com o monge budista, ele foi para uma batalha e sentiu medo. Ali ele teve, porque ele valorizava a vida. Ele sabia a importância da vida, a dele e a do inimigo. Então ele passou a ter mais respeito pelo inimigo. Ele teve medo de morrer, mas ele não ficou embotado pelo medo. Ele foi para a batalha. Ele administrou o medo. Então, principalmente os mais jovens, podem sentir medo dessa incerteza, como será o meu futuro profissional, o mundo agora da quarta revolução industrial, inteligente. Administrem o medo, sigam adiante, que as coisas vão acontecer. Esse é o recado. E desejar aqui a todos, assim, que muito obrigado a você. Fica aqui um convite público, hein, para marcarmos um almoço. Né? Então, é a maneira que eu tenho para retribuir a sua bondade comigo. Já está E deixar aceito, a vamos todos. nos encontrar. Um abraço a Né? todos e Um até o abraço. próximo evento do terceiro Summit ESG.